Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre projeto e instalação de câmaras frigoríficas. Eu sou o professor Jesué Graciliano da Silva e trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina, campus São José, há 30 anos, e meu e-mail de contato está aí na tela para vocês. Nessa imagem eu mostro para vocês uma câmara frigorífica ou câmara frigorígena, como é comum se dizer aí em Portugal. É uma câmara de grande porte, né? Vejo aí vários caminhões e a gente tem aí toda a construção de uma câmara como essa. Aí eu mostro um pouquinho a estrutura física, né? Você tem aí painéis pré-moldados, cobertura de telha sanduíche e estrutura metálica. Um detalhe que passa despercebido realmente é esse detalhe construtivo de uma câmara frigorífica e a questão também do piso, né? O piso tem toda uma forma de ser construída por conta da resistência mecânica e também pelo isolamento, para não haver infiltração de calor nem umidade pelo piso. Aí eu mostro para vocês um detalhe de uma câmara frigorífica, 2 evaporadores ali nas paredes, evaporadores que a gente chama de forçadores de ar, com 3 ventiladores cada. E aí a gente tem aí os produtos acondicionados, sempre tem que haver a preocupação de acondicionar de tal forma que os produtos deixem uma passagem de ar, para que o produto lá no meio não fique sem refrigeração. Aí embaixo uma sala de máquinas com alguns separadores de líquido para vocês verem. O isolamento do piso é muito sério, né? Então a gente tem aí uma série de detalhes para isso, como por exemplo barreira de vapor, concreto, isolamento, né? Isso aí tem que ser bem dimensionado para evitar problemas futuros. Eu depois posso passar um material específico para isolamento de piso. Nessa aula vamos fazer um exemplo de um projeto de uma câmara fria de um pequeno porte. É localizado aí mesmo em Viseu, em Portugal. A gente vai usar um aplicativo desenvolvido por um estudante do mestrado do Instituto Politécnico de Coimbra, orientado pelo professor Dr. João Malsa. Para começar, a gente precisa lembrar sempre do ciclo de refrigeração, que ele é bem básico, mas é a base de tudo. Você tem o evaporador, o fluido entra no evaporador, numa mistura líquido mais vapor, ele recebe energia de dentro da câmara fria, ele vai vaporizar, e no estado de vapor superaquecido, é importante ter o superaquecimento, ele entra no compressor, do compressor ele é bombeado e vai em alta pressão para o condensador, onde libera energia, calor para o meio externo, retornando à condição de líquido que entra no dispositivo de expansão, seja qual for, e retorna para o evaporador. Claro que o ciclo não é tão simples e na prática ele é mais ou menos dessa forma para uma câmara fria de pequeno porte. Ali eu já vejo, por exemplo, um compressor com mais detalhes, com seus manômetros, com pressostato de baixa e de alta. Eu vejo um acumulador de sucção antes do compressor, um separador de óleo para voltar o óleo para o compressor. Eu vejo aqui filtro secador, válvula solenoide já na linha de líquido, visor de líquido, vejo uma válvula de expansão termostática, vejo aqui o evaporador, e vejo também aqui um condensador com um tanque de líquido. E eu vejo toda uma linha de vapor e uma linha de líquido aqui e uma linha de sucção. Então a linha de sucção chegando no compressor, linha de vapor, obviamente é a descarga do compressor, linha de líquido, a saída do condensador. Esses são os componentes principais de uma câmara fria de pequeno porte. Com mais detalhes aí para vocês. Na prática, esses componentes são dessa forma. Aqui em cima eu tenho uma unidade condensadora, vejo que já vem com compressor, com trocador de calor condensador, já vem ali com um separador de óleo, né? Eu tenho aqui do lado um evaporador, um forçador de ar com 2 ventiladores, eu tenho aqui válvulas solenoides, eu tenho aqui um separador de óleo e aqui válvulas mais diversas. Nessa montagem eu tenho filtro secador, eu tenho pressostatos e tenho outro tipo de modelo, outro modelo de unidade condensadora da Danfoss, que tem aqui um único ventilador para condensação, para soprar o ar aí para o condensador. Aqui eu tenho algo muito importante que é o isolamento térmico, né? Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês. O isolamento térmico é essencial numa câmara frigorífica. Você pode ter toda a estrutura de pré-moldado, mas você vai precisar fazer o isolamento térmico apropriado. E aí a gente tem
Para congelada, para câmara fria para congelado, isolamento da ordem de 150 a 250 milímetros, aqui está errado, 250 milímetros, e para resfriados, né, isolamento da ordem de 100 milímetros. Temos 3 tipos de materiais: EPS, que é o isopor ou poliestireno, o PUR, que é o poliuretano, e o PIR, né, que é esse aqui, já é o mais adequado em relação a incêndio, que ele não propaga o fogo, é polissocianurato, é o PIR, que é usado hoje no lugar. Todos eles têm um isolamento da ordem aí de 0,020 a 0,030 watts por metro grau Celsius, é o K, coeficiente de condutividade térmica deles, são bem, transmite pouco calor. Um projeto de uma câmara frigorífica tem 3 partes principais: a carga térmica, a seleção de componentes e a representação gráfica, a representação técnica. As cargas térmicas de uma câmara frigorífica são basicamente essas 6. A condução, paredes, tetos e piso, produto, a carga térmica decorrente do produto. Geralmente o produto não chega na câmara para ser congelado, mas tem situações que sim. No caso eu vou fazer aqui para morango, que vem a uma temperatura de entrada positiva e vai congelar. Mas quando eu trabalho com carnes, por exemplo, a carne já sai do frigorífico a menos 12, menos 15 graus Celsius e ela tem que ser conservada a menos 18, menos 20 graus Celsius. Significa que não há um processo de congelamento, apenas de redução de temperatura e manutenção dessa temperatura baixa. Infiltração decorrente de abertura de portas para reposição de produto ou retirada. Iluminação da câmara são as lâmpadas e motores. Motores são o motor geralmente do evaporador. Você tem aqui aqueles ventiladores, né, do forçador de ar, que isso tudo também libera calor, tem que ser considerado. E pessoas, né, dependendo aí da quantidade de pessoas que trabalham na câmara fria, dependendo da temperatura da câmara fria, isso é mais ou maior ou menor esse valor. Aqui tem algo muito importante que são propriedades do produto, né? Se eu tenho maçã, por exemplo, eu tenho aqui a maçã, um calor latente de congelamento e um calor específico após o congelamento. Isso aqui é muito importante. E um calor específico antes do congelamento. São valores diferentes. Entendendo que algumas frutas não devem ser congeladas. Maçã, por exemplo, você pode chegar a ela até 1 grau, que ela não vai congelar. Então você vai manter a maçã nessa temperatura basicamente, né? Enquanto carne bovina, você vai congelar a menos 2 graus mais ou menos. E você tem ali uma troca térmica para congelar, uma troca térmica com calor latente de congelamento. Finalmente, tem vários aplicativos no mercado para você fazer o cálculo de carga térmica. Não precisa ser à mão, mas é bom saber fazer o cálculo uma vez à mão para poder comparar. A Danfoss, ela tem um aplicativo muito simples, que é o Cool Selector. Você tem também da Macway, você tem ali também de várias outras empresas que eu vou deixar depois o link para vocês. Parcela de carga térmica, vejo que para um caso bem simples, produtos e metabolismo corresponde a quase mais de 50% da carga térmica, infiltração, paredes, piso e teto, motores, pessoas e iluminação. Vejo aqui que é assim mais ou menos um perfil de carga térmica, salvo aí raras exceções. Uma vez calculado a carga térmica, eu vou descobrir nas tabelas, né? Essas tabelas podem ser físicas ou eletrônicas. Hoje em dia, junto com os programas, você já tem aí, obviamente, a possibilidade de selecionar os equipamentos diretamente no programa. Mas aqui só para vocês verem, de maneira didática, eu tenho como selecionar aqui, obviamente, a unidade evaporadora, condensadora e aqui uma válvula de expansão. Por exemplo, aqui uma ADX 3.3, para a ordem que capacidade de 3,2 a 2,8 tonelada de refrigeração. TADX significa modelo de válvula de expansão e equalização externa de pressão. Vocês vão aprender um pouco melhor isso no futuro, na palestra do professor Marcos também. Um exemplo prático, vamos usar aqui a metodologia desenvolvida pelo mestre Nuno Miguel Fernandes Gomes, que defendeu aí, obviamente, uma dissertação de mestrado, no ISEC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, orientado pelo professor Dr. João Manuel Nogueira Malsa de Matos Ferreira. Vejo aí que nesse aplicativo, ele já tem aqui todos os componentes. É um aplicativo desenvolvido aí em planilha eletrônica, como Excel ou mesmo Google, né? E aí, esse aplicativo vocês vão ver que vocês podem obter aí com o professor. Ele tem várias abas e vocês vão, a partir dele, ter todos os componentes. Foi desenvolvido quando ele fez o estágio na SKK, né? Que tem aí em Portugal, em várias cidades. Um exemplo é esse aqui, ó.
Câmara frigorífica, localização Viseu, a temperatura externa 35 graus Celsius, morango, que entra na câmara fria 20 graus Celsius e tem que congelar, ficar armazenado a menos 10. O morango vai congelar a menos 0,8 graus Celsius, e aí tem alguns dados, né, da câmara fria como isolamento. O tamanho da câmara fria, 6 metros de largura, 6 metros de comprimento, 2,5 de altura, dá 90 metros cúbicos, e aí você tem o K, o coeficiente de condutividade térmica do PIR, 0,022 watts por metro grau Celsius. Tá aí o morango, e aí você pode fazer o cálculo na mão. Então primeiro calcular a área superficial da câmara frigorífica, né, que é todo envoltório, calcular obviamente aí a energia removida para congelamento do morango. Primeiro ele tem que baixar de 20 graus para menos 0,8 e depois tem que congelar. E depois tem que ir de menos 0,8 até menos 10. O tempo de congelamento para congelamento é 18 horas, né? Você tem que considerar esse valor. A carga térmica do produto, vocês estão vendo aí, então, deu 17 mil watts praticamente. A carga térmica por transmissão pela parede, 871 watts. A infiltração, a gente considera aproximadamente 10 vezes o volume para uma câmara fria de pequeno porte, dá 900 watts. A carga térmica decorrente de pessoas, 331 watts, é tabelado. A carga térmica decorrente de motores, mais ou menos 5,6 vezes o volume para a câmara fria de pequeno porte. A iluminação, 15 vezes a área do piso, 15, que dá 540 watts. Total, quase 20 mil watts, ou 6 toneladas de refrigeração, ou também conhecido como 19.220 kcal por hora. Dividindo watts por 1,16, vocês têm kcal por hora. E aí você pode selecionar aqui para 6 TR, vocês vão entrar na tabela de unidade evaporadora, vão encontrar a capacidade, né? Vocês vão vir aqui e vão ter o modelo, obviamente, da unidade evaporadora. Lembrando que tem que verificar o tipo de unidade para ver se é degelo elétrico ou manual. Numa câmara fria para congelamento usamos degelo elétrico. Isso muda, obviamente, o modelo da câmara frigorífica. Aqui foi cedido aí pelo colega Trajano, né, que é da SKK de Coimbra, essa seleção da unidade condensadora da Bitzer, né, que trabalha compressor, já vem todo o conjunto, né? Quando você faz aí esse cálculo, ele entra com esses detalhes, vai ter já o fluido refrigerante, as temperaturas ambiente, etc e tal, de tal forma que você já consegue selecionar pelos dados que foram passados. E finalmente aí, nesse mesmo programa, você já seleciona o modelo da válvula expansão. Nesse caso aqui é um TE53. Obviamente os modelos podem ser diferentes um pouquinho dos catálogos do Brasil e do Portugal, mas são muito parecidos, as empresas são empresas internacionais, algumas delas. Eu tenho aqui, nesse QR Code, vocês podem baixar uma amostra do livro de refrigeração que a gente lançou aqui no Brasil. Tem ali um capítulo específico de projeto de câmara frigorífica que vocês podem aproveitar caso tenham interesse. É isso por enquanto. Tenho também um blog ali que eu tenho toda a minha matéria de projeto de câmara frigorífica nesse link aqui, em aulas. Vocês podem acessar esse endereço, jesuegraciliano.wordpress.com, e vocês vão colocar a senha PIR e vocês vão chegar lá, ou usar esse QR Code aqui. Muito obrigado e tenham todos aí uma excelente aula.